Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso quadro semanal, Observatório das Origens. Toda semana, a doutora Maura e eu trazemos aqui alguns assuntos. Ela garimpa aí nos sites científicos, artigos acadêmicos, conteúdos, apresenta aqui e sempre com as lentes do criacionismo, né? Sim, a gente admite que o nosso programa aqui é enviesado, né? Nós temos direito também. Na verdade, a gente apresenta os fatos e depois os interpreta sob essa ótica e deixamos aí para os nossos amigos que acompanham os dois canais chegarem também às suas conclusões. Só para lembrar, o quadro aqui, que a gente coloca sempre ao ar às terças à noite, mais tardar quarta à noite, ele também está presente no canal da doutora Maura. E, na verdade, o canal dela tem esse nome, a gente empresta aqui para o quadro, né, que é o Observatório das Origens. Se você não se inscreveu lá ainda, eu aconselho a fazê-lo agora. Quem sabe você pode até minimizar aqui a tela rapidinho, vai ali, ou abre uma outra aba aí no seu navegador, se inscreve no canal dela, Observatório das Origens, doutora Maura Brandão. E acompanhe não só os vídeos que a gente grava aqui e reposta lá, como também os podcasts. Ali ela expande o assunto, trabalha outros temas e tem sido um conteúdo muito rico, muito bom. Maura, tudo bem com você? Friozinho chegou aí no sul? Chegou, já faz uns par de dias já. Frio, chuva, meio geladinho. Hoje chegou a máxima, acho que 16 ou 17 graus aqui. Tá bem friozinho, mas eu gosto, então tá ótimo. Aqui também caiu bem a temperatura, não está tanto quanto aí, né? Frio, mas a gente tem aí experimentado aí uns 17, 18 graus durante o dia. De manhã também já fez aí 15, 14, né? Também gosto, né? Como bom sulista, a gente gosta do friozinho, né? Mas enfim. Então, se você já se inscreveu, já curtiu, faça os seus comentários aqui abaixo também. Tudo isso dá engajamento, o YouTube entende que é um material importante. A doutora Maura e eu estamos aqui promovendo o criacionismo bíblico, esse modelo conceitual que entende que a vida, o universo, a complexidade, tudo que nós observamos é melhor, mais bem explicado de acordo com esse modelo. Maura, vamos lá? Quais foram os assuntos que você selecionou para nós conversarmos hoje e apresentarmos para os nossos amigos? Sim, hoje tá bem interessante, inclusive foi você que me mandou, né, Michel, essas notícias, e eu achei bem legal. A primeira que a gente vai conversar aqui, o título tá em espanhol, mas traduzido: Dinossauros, pele revela surpresas sobre a evolução das penas. Esse estudo ele foi realizado em um fóssil que foi descoberto na China, né? Foi publicado na revista Nature, tá bom? E basicamente ele vem trazendo discussões a respeito, lógico, né, dentro ali da cosmovisão evolucionista, mas nessa questão da transição, porque existem vários pesquisadores que entendem que dinossauros tinham penas, né? Então, esse estudo vem trazendo uma discussão de como teria sido essa transição, já que na perspectiva dos pesquisadores, esse fóssil que foi encontrado é um fóssil que, quando a pesquisadora colocou uma luz negra, inclusive, Michelson, eu vou até, deixa eu ver aqui, te mandar o link, se você puder colocar enquanto eu tô falando, eu até esqueci de te mandar isso antes, porque tem uma imagem bem legal dessa luz negra assim, em cima do fóssil. E quando a pesquisadora projetou essa luz negra, ela conseguiu ver impressões que teriam sido tecido mole preservado. E aqui eu já quero aproveitar essa primeira deixa para novamente reforçar a ideia da diferença de tecido mole e tecido não mineralizado. Tecido mole é aquele tecido do tipo pele, é um órgão, né, que não tem uma estrutura dura, calcificada, por exemplo, e que foi preservado. Então, quando tem pele ou tem escama que é preservado, esse é um tipo de tecido mole, né? E isso acontece, mas é um fenômeno raro na paleontologia. Você encontra fósseis que têm esse tecido mole fossilizado, né? Fossilizado.
Tecido não mineralizado é aquele tecido como a gente costuma falar da doutora Mary Schweitzer, né? Que ela encontrou lá no osso do T-Rex, que tinha cartilagem, que tinha proteína, que tinha célula sanguínea, e tecido que inclusive tinha uma certa flexibilidade. Então é importante a gente diferenciar esse não mineralizado, que é uma evidência bem interessante para nós, e o tecido mole também, apesar de ser raro. Então vocês, se o Michelson ele abaixar um pouquinho o artigo e ir mais para frente, tem a imagem bem legal. E qual que é o ponto desse artigo? O ponto é que a pesquisadora encontrou uma região do corpo do animal, que é o torso, né? Essa parte ali essa parte onde tem o abdômen, né? E depois atrás das costas, a região que tinha penas, que não tinha penas, desculpa, que tinha escamas. E depois, numa outra região, ela encontrou a pele um pouquinho mais uma pele diferente, que não seria uma pele que teria escamas, mas que na perspectiva da pesquisadora seria uma pele adequada para que tivesse penas, por exemplo, né? Então, ela fala aqui que essa pele preservada do torso não emplumado, né? Então, depois de fazer essa imagem com esse UV, eles fizeram um escaneamento 3D e tal, e eles viram que tinha essa pele fossilizada, né? Diz aqui que a morfologia sugere uma composição rica em proteínas, ao contrário das penas de aves que tem queratina. Então, é um tipo de proteína que não é achado nas penas de aves, nessa região aí que tinha as escamas, né? E diz que a pele tinha características reptilianas. Esse dinossauro, ele é da família dos psittacosaurus, que mais para frente deu origem aos triceratops, tá bom? Aí diz aqui que o estudo conclui que a pele do psittacossauro apresenta uma condição de pele tipo réptil na região que não tem pena, e nas regiões que teriam penas, uma condição semelhante à das aves. Só que quando a gente vai aqui no artigo mesmo e depois na reportagem, a pesquisadora ela dá a entender que, na verdade, eles não têm certeza se essa pele teria penas ou não, né? Então, ela diz aqui que provavelmente poderia ser uma pele que daria suporte a penas rudimentares, né? Diz aqui que essa descoberta acrescenta nuance à nossa compreensão da evolução das penas. A pele resistente semelhante à dos répteis permaneceu essencial nas regiões que não eram protegidas pelas penas e tal. E aí, o que esse fóssil sugere? Sugere fortemente que a evolução das penas e as novas adaptações da pele acontecerão ao mesmo tempo. O que é interessante aqui e que inclusive é ressaltado pelo artigo de divulgação e pelo artigo do estudo, que para ter pena, não é só ter uma pena. Você precisa ter todo um aparato que seja conectado às penas. Então, você precisa ter uma cobertura de um tecido adiposo, você precisa ter uma organização muscular para que essas penas, de alguma forma, elas possam ter um movimento, elas possam ficar, por exemplo, eriçadas quando o pássaro precisar se aquecer, enfim, né? O pássaro ele vai movimentar essa região. Então, não é só aparecer pena, você precisa ter toda uma estrutura e um mecanismo que esteja por trás da pena em que vai fazer essa pena funcionar. Então, o que eu achei interessante aqui é essa questão de que, apesar dela afirmar que essa pele poderia ser uma pele que abriga essas penas, na verdade eles não têm certeza, né? Então, essa é a primeira coisa. E pelo que eu entendi nesse artigo também, e na parte aqui da divulgação, até que fala aqui, né, que o estudo ele concluiu, então, que essa condição da pele teria uma condição semelhante à das aves. Então,
o que a gente vê aqui é que os pesquisadores partem do princípio que os dinossauros teriam penas. O que é legal a gente lembrar aqui, que existem pesquisadores que discordam da ideia de que dinossauros teriam penas, tá? Então esse é o primeiro ponto. Isso não é uma unanimidade, apesar de ser algo em que muitos paleontólogos concordam, porque nós temos fósseis que apresentam as penas, só que não é algo que 100% concorda. A gente tem um exemplo interessante até mesmo que é o Archaeopteryx, né? Que é um fóssil que é muito ressaltado e um fóssil que é elevado à condição de forma transicional, e é um fóssil que tem as penas impressas ali. Só que tem muitos cientistas que afirmam que o Archaeopteryx ele não era um dinossauro, ele era uma ave, na verdade. Então é interessante a gente destacar essas características, lembrando que o pesquisador, a pesquisadora aqui no caso, parte do princípio que os dinossauros tinham penas e que até mesmo as aves modernas seriam dinossauros, é o que são chamados, por exemplo, até tem uma classificação que é o dinossauro aviano e o dinossauro não aviano, né? O dinossauro aviano seriam aqueles dinossauros, teriam penas e depois deu origem às aves modernas e às aves que existem hoje, certo? Inclusive dizem aí que as aves, alguns grupos de aves são os dinossauros modernos, né? Deixa eu ver o que mais. E tem uma outra coisa interessante aqui que eu achei legal, é que eles fizeram um estudo tafonômico desse fóssil, ou seja, que eles estudaram e tentaram entender como esse fóssil morreu. E aí, o que o estudo diz é que é o seguinte, que a tafonomia do espécime sugere que a carcaça não foi submetida a um estágio de flutuação, ou seja, o animal não ficou morrendo e foi flutuando um tempo, né? E que a silificação, ou seja, aquele processo de substituição dos átomos da pele, ou enfim, dos íons ali, dos compostos da pele, foram sendo substituídas pela sílica do solo, começou rapidamente após a morte. E aí eu lembrei imediatamente das condições do dilúvio, né? Em que esses animais eles foram soterrados rapidamente, e o que o estudo está dizendo é que esse processo de fossilização, ele se deu de uma forma muito rápida também, né? Então, esse estudo, ele é bem legal, porque ele traz essas nuances desses recortes de coisas interessantes a respeito da questão dos dinossauros, como eles morreram, e essa questão do viés também, né, do cientista quando ele vai fazer a sua pesquisa. Muito legal, Mauro, esse assunto aí, né? Enquanto você falava, eu fui mostrando aqui já para o pessoal algumas postagens em meu blog criacionismo.com.br, que eu convido o pessoal também a visitar com frequência aí, de quando em quando, né? Tem muito material aí, tem um acervo gigantesco aí de quase 20 anos de pesquisas e publicações. Maura é uma das colaboradoras, por sinal, desse blog. Tem também o site da Sociedade Criacionista Brasileira, que é o scb.org.br, e você encontra livros muito bons nesse site, tem a loja virtual, também encontra livros sobre criacionismo no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, na seção de livros, você procura lá Ciência e Religião, tem vários livros bem interessantes. E aqui no meu blog, você pode vir aqui nessa área aqui, pesquisar, digita aqui dinossauros, penas. Você vai encontrar essa sequência aqui de posts, ó. Como sabemos como eram os dinossauros, sobre paleoarte, né? Penas e sistemas de voo, mais nada de intermediários, penas de pássaros pré-históricos eram como as de hoje, dúvidas sobre a evolução de dinossauros, que é interessante, viu? A Maura comentou aí, né, sobre essa ideia evolucionista de que as aves seriam descendentes de dinossauros, né? Tem uma análise aqui interessante desse assunto. Aqui o Archaeopteryx, ó, que ela mencionou, tá aqui nesse post aqui. Aqui abaixo também tem outra sobre o Archaeopteryx, ó, ave extinta ou forma intermediária, né? Enfim, tem bastante material interessante para você buscar aqui, se informar e ler a respeito, tá bom?
Vamos lá então, Mauro, você tem mais um assunto aí que é bem curioso, bem interessante, quase cômico, né? Olha, cada coisa, né, que a gente é obrigado, mas tudo obrigado bem. Ali, cada coisa, né? O povo leva a sério. E depois é a gente que é doido, né? Eu acho interessante, Michelson, porque assim, é tudo muito conveniente. Então, quando você quer falar. Eu até comentei isso no vídeo que eu soltei na semana passada da versão estendida, né? E que quando a gente fala de você unir ciência e religião, não pode, porque cristianismo, opressor e não sei o que e tal. Agora, se você fala, nossa, é a religião dos povos originários, é o misticismo, não sei o que, nossa, isso tem um interesse gigantesco. Então, como que isso era feito? Como que a gente poderia e tal? E aí aqui é a mesma coisa, né? Então, quando você fala, não, um cristão, ele pode fazer ciência de qualidade. Poxa, a gente tem tantos cientistas aí na história da ciência que eram super cristãos, estudavam a natureza querendo compreender melhor a Deus, e olha o que os caras fizeram, Isaac Newton, Galileu, Kepler, tudo. E aí, hoje a gente fala, não, né, temos evidências de que fomos criados e tal, fala, não, você é louco, você é pseudociência e tal. Aí o cara, ele vem e fala assim, ele fala, teoria do macaco chapado. Aí eles falam de uma forma tão séria de que isso teria ajudado na evolução e na plasticidade do cérebro, que aí você fica assim, desacreditado, realmente não consegue entender e não consegue achar coerência. Ou seja, quando você quer testar uma hipótese ou tentar de uma certa forma mostrar que a sua teoria é plausível, você pode usar qualquer coisa. Agora, quando você fala que pode existir um criador ou um designer que pode ter planejado tudo, aí não. Agora o macaco chapado pode. Né? Você colocar uma teoria de que há milhões de anos um grupo de macacos estava andando na savana e de repente eles tropeçaram no cogumelo. Nossa, que legal, vamos comer. Comeram o cogumelo, começaram a ter um monte de alucinação. E isso foi importante para desenvolver o cérebro? Aí você fala assim, gente, é inacreditável, mas vamos dar então algumas informações a esse respeito. Essa é uma teoria chamada teoria do macaco chapado, que de acordo com essa reportagem aqui de divulgação, e esses pesquisadores seriam a chave para a evolução humana. E essa hipótese sugere que tem uma substância no cogumelo que é chamada de psilocibina, que é encontrado nesses cogumelos alucinógenos. Eles teriam auxiliado no desenvolvimento cerebrais dos nossos ancestrais prováveis, né? Aí os nossos ancestrais símios. Então essa ideia ela foi trazida por um cientista, Roland Fisher, nos anos 60. E aí nas décadas seguintes eles se popularizaram. E aí o McKenna, que é um etnobotânico e místico norte-americano. Ele escreveu 2 livros, O Alimento dos Deuses e o Retorno à Cultura Arcaica, em que ele propôs que esses hominídeos históricos, quando eles consumiram a psilocibina, eles experimentaram saltos evolutivos significativos. E aí eles até brincam assim, gente, como assim? Em 2 milhões de anos, o cérebro dos humanos aumentou muito, assim, né? O volume cerebral. E aí, diz aqui que não só os cérebros crescerão, mas também houve um desenvolvimento da linguagem. A gente já falou de linguagem aqui e falamos que não é só aparelho fonador que precisa tá ok, mas você precisa ter uma região do cérebro responsável para processar essas informações e ajudar a gente a falar. Rituais tribais das primeiras religiões. Então, esses cogumelos teriam sido, de acordo com a reportagem, a faísca para o surgimento dessas civilizações. E aí, em 2019, teve um documentário da Netflix chamado de Fungos Fantásticos, que trouxeram essa hipótese novamente à tona. Um cientista chamado Charles Grob, da Universidade da Califórnia, apareceu nesse documentário e falou sobre que essa hipótese, pasmem, é totalmente plausível. E aí a reportagem, eles foram
conversar com especialistas e conversaram com um neurocientista chamado Steven Reihen, que é um cientista aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele afirma que essa teoria do macaco chapado nos ajuda a refletir sobre diversos aspectos da nossa evolução. É um neurocientista, tá, gente? O cientista trabalha com ciência, de fato, em laboratório, e ele falou assim que o cientista, né, ele sugere que a serotonina é um neurotransmissor super importante para nós. Ele seria, então, eles poderiam ter melhorado a nossa neuroplasticidade. A plasticidade cerebral é uma capacidade extremamente importante que nós temos no nosso cérebro realizar novas conexões nervosas e poder se adaptar a determinadas mudanças, né? Então, ele diz que a ativação desses receptores de serotonina pelo uso desses cogumelos poderiam ter incentivado a plasticidade cerebral e a capacidade do cérebro de aprender e se reprogramar, que tem a ver com essa neuroplasticidade. Então, toda vez que a gente aprende algo novo, toda vez que a gente precisa mudar de hábitos, está numa situação diferente, enfim, você vai criando novas conexões cerebrais. E essa capacidade é chamada, então, de neuroplasticidade. Ele fala o seguinte, olha, talvez o consumo coletivo de cogumelos tenha estimulado a socialização e expandido essas capacidades cognitivas. Então, esse neurocientista, ele afirma que essa teoria, ela é totalmente plausível, né? E aí, nesse documentário dos fungos da Netflix, esse Dennis McKenna, que é o cientista que eu falei anteriormente, né, esse etnobotânico e esse místico americano, ele questiona o fato que eu falei anteriormente, que o volume cerebral, de acordo com a evolução, aumentou muito em 2 milhões de anos. Então, para esse cientista, essas substâncias alucinógenas desses fungos teriam funcionado como um software que fez uma programação no nosso hardware. O hardware seria o nosso cérebro e o software seria a forma do nosso cérebro funcionar. Diz aqui, de acordo com esse pesquisador, um impulso evolutivo significativo. Então, um outro pesquisador aqui, um embriologista, né, que mexe com embriologia, Eduardo Sequeira, da Universidade de Rio Grande do Norte, diz que após muitas gerações recebendo esse estímulo, a linhagem incorporou esse caminho de desenvolvimento. Assim, gente, o que dizer? Né, o que dizer da teoria do macaco chapado? Eu não sei o que dizer, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Esses cientistas são naturalistas, eles precisam encontrar processos naturais que façam sentido e que tenham sido responsáveis pelo que nós somos hoje. Então, isso dá margem para esse tipo de coisa, né? Então, por acaso, nossos ancestrais tropeçaram num cogumelo que, olha só, foi responsável por nos fazer por desenvolver nossos processos cognitivos, aumentar o cérebro e tal. Então, assim, eu não sei o que dizer, na verdade, que não tem como defender. É o jeito que as pessoas pensam, né? A gente pensa diferente. E aí, quando a gente fala sobre dilúvio, sobre design inteligente... Aí não pode. Aí não, né? Aí é loucura, é religião, né? Enfim. Onde já se viu, Lembra quando nós falamos aqui da Lucy também, né? Que o pesquisador lá disse que ela caiu de uma árvore a tantos metros, girou o corpo, caiu ali, quebrou. Poxa, tem casos assim de pessoas que morrem e os legistas não conseguem determinar a causa-mortes, né? Agora, eles, com base num fóssil ali, que é super fragmentado, são fragmentos de um fóssil, eles conseguem determinar até a forma como ela caiu, girou o corpo e morreu na queda, né? Então é complicado. Enquanto você falava também, eu estava procurando aqui um post antigo, 2011, cérebro humano está diminuindo. Aí fala aqui que o volume, né, da cerebral diminuindo, a caixa craniana e tal. Aí eu pus uma notinha aqui naquela época. Ó. É quase impossível refutar uma teoria cujos defensores são mais lisos do que Mussum ensaboado. Se o cérebro humano estivesse aumentando de tamanho, os darwinistas diriam, sem pestanejar, que o ser humano está ficando mais inteligente. Mas como está diminuindo, eles dizem que o ser humano está ficando mais inteligente.
lembre-se de que são os criacionistas que afirmam desde sempre que o ser humano no passado foi mais inteligente, mais forte, maior. Além de maior caixa craniana de nossos ancestrais, as obras arquitetônicas monumentais, inigualáveis e de civilizações antigas são outro atestado de nossa origem superior. Enfim, é aquilo que a gente chama de teoria explica tudo, né? Eles observam um fenômeno, está ali o cogumelo, está ali o cérebro maior ou menor, tá? Enfim, aplica-se o conceito evolutivo àquilo, né? Então, é bom para a gente ver como nem tudo que posa, assim, de científico exatamente, o é, né? Muita coisa aí está no mundo das hipóteses, das ideias, da filosofia, e acaba sendo publicado porque tem um modelo, né, que é sustentado por muita gente por trás, e aí acaba sendo aceito, né? Mas tá bom, obrigado, Maura, pelos temas aí, né, que você detalhou. Com esse pensamento do macaco chapado, assim encerramos essa live. Com esse pensamento, né? Não, eu não queria terminar com o pensamento do macaco chapado, então eu selecionei aqui uma citação de Lucas Reed, no livro Astronomy and the Bible. Na página 14, ele escreveu o seguinte, ó, para a gente terminar assim com um pensamento bastante mais profundo, né? Para descrer em Deus, um homem deve acreditar em 1000 anomalias que não consegue conciliar com a razão. E ele deve aceitar inúmeras contradições e improbabilidades. Ele deve assumir que os efeitos são maiores que as suas causas, que os maiores efeitos não têm causa alguma. Na verdade, que algo poderoso surgiu do nada. Aí sim, com esse pensamento, a gente então conclui aqui o nosso Observatório das Origens de hoje, lembrando que na sexta-feira a doutora Maura coloca no canal dela, que tem o mesmo nome, Observatório das Origens, o podcast, né? Ela coloca lá, ela posta lá o podcast com esses comentários, esses assuntos assim ampliados, outros assuntos também, e nas terças à noite a gente coloca simultaneamente em meu canal e no canal dela essa nossa conversa aqui, que a gente grava sempre na correria. Vocês precisam ver como é que funciona, né? A gente compartilha os assuntos, eu envio para ela algumas coisas, ela me manda outras, a gente organiza, e aí meio-dia, que é o momento que a gente tem assim, o escritório aqui fica tranquilo, ela está em casa agora, né, no intervalo de aulas, a gente vem, grava, mas faz isso com muito prazer, com muita alegria, sabendo que estaremos com isso despertando, né, o pensamento, a vontade de conhecer, de se aprofundar em temas que são tão importantes. A origem do universo, a origem da vida, por que estamos aqui, quem somos e para onde estamos indo, tá bom? Obrigado. Eu só queria dar um recadinho, Michelson, antes. Essa semana eu não vou conseguir colocar a versão estendida, porque amanhã à tarde a gente está indo para o Congresso Maranata lá em Brasília. É verdade. Brasília, né? Então, nós vamos estar lá na área de criacionismo do evento. Então, se tem alguém aqui assistindo que vai no congresso, a gente se encontra lá. Aí, na semana que vem, volto normalmente. Vai ser onde mesmo, Maura? Só para o pessoal se localizar. Brasília, qual local? No estádio Mané Garrincha. Aí, ó, a dica, né? Gigante acampamento lá, vai ser bem legal. Vai ter um stand da CPB lá, um stand da Novo Tempo, um stand da Sociedade Criacionista Brasileira. Sim. E a doutora Maura está lá também. Se você quiser bater um papo aí, né, sobre o Observatório das Origens, é uma oportunidade, né? O pessoal de Brasília aí, fique ligado. Meus sobrinhos lá de Criciúma estão viajando também para participar aí nesse fim de semana, nesse feriadão, desse evento lindo, né, que a Igreja Adventista está organizando ali em Brasília. Mas é isso. Um abraço, então, para você. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente.